Eu sou a professora Gilda Korff Diegues, do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá, e estou aqui para apresentar mais um programa Letras e Mídias, trazendo hoje como convidado especial o professor doutor Carlos Eduardo Falcão Uchoa. O professor Uchoa é titular da Universidade Federal Fluminense na área de Linguística, onde tem livre docência. Atua no programa de pós-graduação em Letras da UF, em pesquisa sobre a linguística e o ensino da língua materna, já tendo orientado mais de 20 dissertações. É membro de bancas examinadoras de concursos públicos e trabalhos de pós-graduação em várias universidades brasileiras. O professor Uchoa também é membro da Associação Brasileira de Linguística e da Academia Brasileira de Filologia, tendo já vários livros e trabalhos publicados em revistas especializadas. Compondo o nosso grupo, temos a presença da professora Andréa Rodrigues, do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá, e também doutoranda em Linguística pela PUC. E, completando o nosso grupo, a presença do professor Antônio João Carvalho Ribeiro, também doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma vasta experiência acadêmica. E eu começaria, professor Uchoa, a nossa conversa, né, buscando a sua vasta experiência no campo da linguística, porque o senhor começou nos idos de 1960, em 1963, é verdade, né? E o senhor, pela sua trajetória, pelo seu percurso, até por ter sido um dos iniciadores do ensino da linguística no Brasil, né, teria uma visão, eu acho que bastante importante, sobre os caminhos ou descaminhos da linguística ao longo desses quase 40 anos. Então, se o senhor pudesse dividir conosco aqui a sua experiência. Né? Pois não. Eu começaria por fazer uma ligeira introdução histórica. Como a professora Gilda acabou de dizer, a linguística foi introduzida oficialmente no currículo mínimo do curso de Letras a partir do ano letivo de 1963. Antes dessa introdução obrigatória da linguística nos cursos de Letras, a linguística só era ministrada na antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, de onde fui aluno. Isso desde 1948, de maneira ininterrupta, e esse ensino estava entregue ao mestre Matoso Câmara, que consensualmente é considerado o iniciador, o grande propulsor dos estudos linguísticos no Brasil. Antes de 63, creio que em 61, 62, também a recém-criada Universidade de Brasília adotou também a linguística no seu currículo. Bem, então a linguística tem de existência oficial do currículo de letras 30 e poucos anos. E eu acho que, primeiro, essa data de 1963 é fundamental para a progressão dos estudos linguísticos no Brasil. Acho também que, particularmente, nas 3 últimas décadas, nos anos 70, 80 e 90, a pesquisa linguística, a pesquisa universitária de linguística, sofreu um enorme avanço, um extraordinário avanço, em vários campos da investigação linguística, a descrição do português, a psicolinguística, a sociolinguística, chamemos assim genericamente, a linguística do texto, a pragmática e assim por diante. De modo que
a linguística passou e tem passado por um desenvolvimento realmente extraordinário. Eu acho, nós contamos no momento com cerca já de 600 doutores em linguística no Brasil, que atuam em cerca de 50 programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil. Mestres, nós temos cerca de 3.000 mestres em linguística. Eu acho que depois da data de 1963, quando se iniciou nos cursos de graduação o ensino da linguística, uma outra data importante, que não é uma data precisa, mas é, em suma, um marco de grande importância, de grande relevância para o desenvolvimento dos estudos linguísticos, é a data mais ou menos oscilante, final dos anos 60, mas sobretudo a partir dos anos 70, foi a implementação dos cursos de pós-graduação em linguística no Brasil. Eu acho que são dois períodos, são dois marcos, melhor dizendo, que foram fundamentais para a história da linguística no Brasil. Isso não quer dizer, então nós contamos hoje com uma bibliografia de autores nacionais apreciável, de livros, de manuais, de revistas especializadas, isso sem contar com um número espantoso de eventos acadêmicos nos diversos campos da pesquisa linguística, eventos promovidos ou pelas diversas universidades brasileiras, ou por associações de linguística de prestígio até internacional, como é o caso da Abralim, da Associação Brasileira de Linguística, e também da ANPOL, através de seus vários grupos de trabalho. A ANPOL é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística. O certo é que a linguística alcançou no meio acadêmico, no meio universitário, um papel, uma função, quer dizer, ganhou um prestígio relevante na universidade. Quer dizer, eu não acho, contudo, que isso nos estimule a defender que haja uma linguística brasileira, uma linguística do Brasil. Há uma linguística no Brasil. Quer dizer, o que prevalece entre nós é ainda a importação de modelos teóricos dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, de modo que não há propriamente uma linguística brasileira. Quer dizer, não há um linguista ou um grupo de linguistas que tenha realmente delineado uma teoria de origem realmente, de raízes realmente brasileiras. Como aconteceu, por exemplo, nos anos 20 e 30, nos Estados Unidos, com Bloomfield e seus discípulos, como aconteceu mais ou menos na mesma época com o Circo de Praga, como aconteceu mais tarde com o gerativismo de Chomsky nos Estados Unidos, ou com Will Labov na sociolinguística, também nos Estados Unidos, com o estruturalismo funcionalista de um Martinet na França, ou uma linguística funcional de um Eugênio Cossério, para citar apenas alguns exemplos. E faço observar, por fim, que vejo a linguística brasileira caminhar com passos razoavelmente seguros em várias direções, na direção ainda da descrição do português, na direção da psicolinguística, da sociolinguística, da chamada linguística do texto, vamos chamar assim genericamente. E eu acho que essa heterogeneidade de correntes, essa heterogeneidade de teorias, ela é, em princípio, mais do que saudável e salutar para o debate acadêmico. Com certeza. Há muito a propósito, nossos dois colegas são pesquisadores na esfera da psicolinguística, né, ao que sei. Né? E talvez fosse até interessante ouvir uma palavra, né, já que estão enveredando por esse caminho razoavelmente novo na esfera da linguística. Não sei se primeiro Antônio ou a Andréa. Eu acho que essa questão da falta de uma linguística brasileira não seria só restrito talvez à linguística, quer dizer, eu acho que é toda uma dificuldade do Brasil em produzir teorias, né? Uma nação dependente tem essas dificuldades. Não, eu acho claro que não é só o campo da linguística. Agora, eu acho que é um percurso, né, que vai sendo traçado e pode vir a
surgir, né, é um processo, alguma teoria. Né? Quer dizer, no momento a gente ficou usando a língua portuguesa como objeto de estudo da linguística, Quase vendo exclusivo. que contribuição podemos dar. Mas é importante não restringir essa contribuição só a apresentar um novo objeto de estudo. Né? Olha a língua portuguesa sendo aplicada, olha a teoria linguística sendo aplicada à língua portuguesa. Né? Que percursos a gente pode fazer? Uma vez o Antônio até me propôs isso, lembra da gente criar um grupo de psicolinguística que testasse tudo que está sendo testado no inglês, né? Na língua portuguesa. E aí sim tentar pensar uma contribuição mais teórica, né? Uma proposta de modelo. Mas, professor, o senhor não acha que ainda assim, com tudo isso que o senhor acaba de colocar, há um desconhecimento até do que seja linguística dentro da academia, não digo na nossa área, né? Sim, dentro da universidade, modo. Isso. Sem dúvida. Desconhecimento dentro do que seja. Sem até dúvida. Na nossa área. Sem dúvida, isso acontece em relação à sociedade, ao prestígio social da disciplina, nem se fala. Agora, acho que de qualquer maneira, num curso de letras, que é denominado tradicionalmente assim, Campinas já se chama Estudo de Linguagem, né? Pois é. Eu acho que a linguística tem um peso acadêmico já na nossa área, né? Um pouco talvez na área de comunicação, um pouco na área de história, de antropologia, mas é um prestígio que também, como o André disse, isso é um processo, um desenvolvimento natural. Acho que nós chegamos lá. Também temos que lembrar que 30 anos na vida de um... É muito pouco. Quer dizer, adolescente. Exatamente. São muitas correntes. São muitas correntes. A Ampol reflete isso, muito, né? No número de GTs diferentes. Está crescendo, linguística aplicada, análise da conversação, linguística... Porque na área em que eu atuo, que é basicamente a teoria da literatura, nós enfrentamos os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, porque teoria da literatura é bastante recente também no currículo de letras no Brasil, quer dizer, entrou também na década de 60, exato. E ainda não houve tempo para o amadurecimento de uma escola brasileira, quer dizer, há que se ter um período de adaptação, importação, e depois amadurecimento e a criação das escolas. No entanto, também percebo que ainda são duas áreas que são bastante desconhecidas do público em geral. Quer dizer, geralmente a gramática normativa e a própria literatura se apresentam como vitrine, ficando esses dois saberes à sombra. Ainda são predominantes. Né? Exatamente. É verdade. Eu gosto de dizer que a linguística, apesar de terem sido introduzida entre nós no curso universitário há 30 e poucos anos, ela alcançou um inegável prestígio acadêmico, né? Um inegável prestígio universitário. Mas a gramática, entendida aí limitadamente como gramática normativa, né? Ela continua gozando de um grande prestígio social junto à sociedade, né? Cabe indagar por quê. Eu acho que há vários fatores. Eu acho que o fator central, a meu ver, mas não único, é a idealização da sociedade letrada da imagem que fazem de língua, né? A língua não seria apenas a norma culta, mas a língua seria mais do que isso. A imagem que faz de língua é de um padrão único, homogêneo de linguagem. Quer dizer, não é apenas dizer, há uma norma culta dentro não. É reduzir ou limitar a língua a um padrão único, homogêneo de linguagem. De modo que o que cabe ao gramático normativo? Cabe, em geral, tentar fazer uma sistematização desse único uso. Daí, eles passarem para a sociedade a imagem que são os legisladores da língua. Né? Legisladores da língua. Daí eles terem um grande poder. Um grande poder social. Isso é inegável, porque uma pessoa qualquer, né, que quer saber como deve empregar, dentro dessa imagem de padrão único, como deve empregar esta ou aquela concordância, essa ou aquela flexão verbal, vai essas gramáticas consultar, como consulta um dicionário.
o que acontece com a linguística é que ela tem um prestígio acadêmico, mas ela não tem prestígio social. Ela realmente, raramente, a sociedade, uma pessoa na sociedade sabe o que é a linguística. E eu acho que a linguística, ou os linguistas, têm uma certa responsabilidade nisso. Porque, por exemplo, hoje em dia, há uma grande primazia nos estudos linguísticos, sobretudo no Brasil, em relação à língua oral. Já se fez uma primeira, está se fazendo uma tentativa de se estabelecer uma gramática do português falado culto, de que já saíram 6 volumes. E os linguistas, a pergunta que eu faço é por que os linguistas, por exemplo, não se uniriam numa equipe, isso me parece certamente um trabalho de equipe, para tentar estabelecer em outras bases teóricas mais consistentes e com uma outra documentação mais fidedigna à realidade atual, à realidade linguística brasileira atual, e fazer então uma nova gramática. Quer dizer, então fica aquela ideia de que os linguistas são contra os gramáticos, que os linguistas são os perniciosos, né? São, porque aceitam tudo. Ora, não é verdade. O papel do linguista é, diante de uma expressão linguística, ele tentar explicá-la. Então, mas ele deve dizer, por exemplo, que expressões como facial possível, em se tratando, causarão estranheza no ambiente familiar. Mas também ele dirá que uma expressão como a gente vamos causará estranheza, né? Não terá uma aceitabilidade social dentro de um segmento social culto. De modo que eu acho que o problema é esse, não sei por quanto tempo isso vai persistir, e eu acho que o próprio ensino da linguística na universidade teria que ser, talvez, ampliado para tentar nos aproximar mais da sociedade. Eu vejo também, não sei se estaria correta, né, alguns problemas pertinentes à nossa sociedade. De um modo geral, né, o senso comum no Brasil, bastante equivocado. Quer dizer, um velho prestígio do conceito de correção, né, um velho prestígio, inclusive, né, de um certo beletrismo. E também percebo, né, que o que chega em termos de linguística, né, a mídia, que é hoje a grande vitrine, né, chega de uma maneira um pouco deformada. Por exemplo, nós conhecemos todos, né, alguns trabalhos numa área de neurolinguística, que na verdade é muito mais autoajuda do que linguística. Sim. Isso auxilia, né, porque termina criando uma contaminação indevida. É uma distorção. Exatamente, uma distorção do que seria linguística, gerando uma certa confusão. Quer dizer, já quando não se tem a referência, isso ainda atrapalha um pouquinho. Né? Vejo também com uma certa preocupação o fato de que a divulgação dos trabalhos que vem sendo realizados e uma certa união. Da atividade do linguista. Exatamente. Né? Não sei se... eu acho que o Antônio também teria alguma coisa a dizer. Eu queria perguntar uma coisa ao professor, o show é estender, a Andréia e você também. Professor, você não acha que é necessário até esse distanciamento da linguística, é um fato necessário do distanciamento da linguística do grande público, tendo em vista que o objeto da linguística não é acessível? Se nós formos pensar que o linguista está interessado em explicar a natureza da linguagem humana, em que medida a natureza humana se distingue da natureza de outras espécies pelo fato de ter e poder adquirir uma língua, o senhor não acha que isso é necessariamente um fator distanciador da linguística do grande público? Sem tudo, quer dizer, o próprio objeto de estudo da linguística. Mas eu acho que os linguistas poderiam colaborar através de produtos como, por exemplo, o estabelecimento, a elaboração de uma gramática em outros moldes, traria uma certa influência no ensino. Né? As pessoas leigas teriam na sua biblioteca um outro tipo, talvez, de gramática. Né? Quer dizer, eu acho que, quando eu falo a aproximação da sociedade, não que a sociedade venha a saber de maneira precisa que é o linguista. Eu falo que o linguista poderia desenvolver
certos trabalhos de que a sociedade usufruísse, né? Nesse sentido. Trazer uma contribuição mais... uma contribuição uso, mais... né? Uma determinada linguística. Uma determinada linguística. E eu ainda veria uma questão, talvez, até de caráter ideológico, porque hoje, por força da sociedade em que nós vivemos, há uma tendência muito grande à instrumentalização. É verdade. E nessa hora, né, a linguística que trabalha com um processo mais reflexivo, ela enfrenta uma certa dificuldade para se estabelecer num tipo de sociedade que atua, né, de maneira instrumental, ouvir a língua como instrumento. Movido por isso, exatamente, né? Não como um espaço, né, passível de uma reflexão densa. Né? E noto que talvez este elemento, que é de caráter ideológico, sem dúvida nenhuma, isso, exatamente, né, exatamente. venha a se somar a tantos outros, mantendo a linguística um pouco à sombra, quando não deveria ser. A gramática é mais útil. É mais útil, ela é mais útil mais porque né, no sentido ela oferece, exatamente, ela é utilitária. A imprensa estimula muito. Sim. Sobretudo agora, né? Para cá. Temos colunas, né, basicamente montadas em torno do uso da crase, instruções rápidas. Voltando ao pior ensino de português, né? A uma fase do pior ensino do normativismo. Quer dizer, não aquele normativismo que intenta levar ao domínio de uma modalidade culta escrita, que é papel, função da escola, mas ao normativismo como um processo de discriminação e de opressão linguística. Né? Então, é absurdo que alguns jornais estão fazendo, sem consciência disso. Então, as pessoas não têm um domínio maior da língua e o articulista apresenta assim, bom, incipiente com C ou com S, incipiente com C significa isso, com S significa isso. Quer dizer, quando na verdade o grande público não tem oportunidades e não sabe como empregar nem um incipiente com C, nem um incipiente com S. É verdade, é verdade. E não, isso ainda goza de um prestígio muito grande, porque é trazido, né, por essa vitrine que é a mídia, sem dúvida nenhuma, e o que não aparece na mídia praticamente não é conhecido. Porque, sem dúvida, isso hoje atua como um campo de divulgação. É por isso que ficamos nós, acho que tu tens até uma história, né, sobre... porque historinha que eu já contei a vocês, não sei se o público estaria interessado naquela historinha da crase. Isso, o professor de linguista entra e ele é cobrado sobre a crase, né, e não sobre questões... É como se o linguista estivesse ali para liberar os alunos do conhecimento da norma culta. Eu acho que essa é a confusão. Talvez a linguística tivesse que procurar um lugar fora das faculdades de letras para se instituir. Para ganhar mais autonomia. Isso. Ganhar um espaço universitário mais abrangente e ser até mais utilitária com isso. Né? Essa intertextualidade da linguística com a sociologia, a antropologia, com exatamente a psicologia, né, que tem relação com esse processo mesmo de reflexão sobre a linguagem, talvez trouxesse uma certa libertação, né? Talvez outros problemas, não sei. Sim, com certeza. Com certeza. Mas seria um passo. Eu acho extraordinário, me lembro agora, que o Matoso Câmara, que tinha, para ele a linguística era uma disciplina, uma ciência antropológica, um dicionário voltado para problemas práticos da língua, um dicionário de faixas gramaticais, que depois passou a ter outro nome, dicionário de linguística e gramática, ele, desde a segunda edição, tem um verbete sobre cultura, em que geralmente não se encontra em outros dicionários de linguística, mesmo estrangeiros. Ele tinha uma visão bastante progressista e muito... E a uma letra, né, para o Brasil. Sem dúvida alguma. Matoso é um nome desses que não pode ser realmente esquecido em momento algum, porque, né, ele foi, sem sombra de dúvida, um marco, né, não só na linguística, mas no avanço mesmo, né, dos estudos no Brasil. Professor, retomando a questão do prestígio social do professor de gramática e o desprestígio do linguista, o senhor não acha também que isso é coisa contra a qual nós não podemos fazer quase nada, porque a linguística cada vez mais está interessada nos fatos da linguagem e cada vez menos interessada nos fatos particulares de línguas particulares, estaria interessada afinal de contas,
explicar por que cada um de nós adquire uma língua natural e somos capazes de nos comunicar usando essa língua muito cedo, e que até que problemas neurológicos podem afetar o nosso desempenho. Quer dizer, em vista desse interesse da linguística, não é fato que o grande público não está perto, nem vai estar perto do linguista, e cada vez menos espaço nós teremos e devemos nos conformar com isso. Sim, eu acho que do psicolinguista, sim. Azar nosso, então. De uma linguística. De uma linguística, quer dizer, uma coisa, Antônio, que eu acho e que eu observo em alguns professores de linguística, né, mas observo mesmo, é uma tendência que é perturbadora e é nefasta à linguística, ao estudo da linguagem, o professor de linguística, né, identificar a linguística com a linguística que ele faz, que ele pratica. Né? De modo que é um reducionismo que é prejudicial, ele é nocivo, inclusive em termos de formação de um professor de língua, né, para dar a esse aluno do curso de letras uma visão mais abrangente do fenômeno linguístico. Porque as grandes direções atuais da linguística atual, elas, em vez de elas estarem em oposição, elas se complementam. Mas todas elas tratam do mesmo objeto abrangente, que é a linguagem. De modo que não é verdade, a meu ver, o que alguns professores de língua, se posicionam, que, digamos, o estruturalismo, o gerativismo, a sociolinguística, genericamente chamando a linguística do texto, elas se opõem, elas se complementam. Quer dizer, é só acompanhar a história da linguística, digamos, contemporânea, a partir de Saussure. Ela se firma, antes de mais nada, nos Estados Unidos e na Europa, com o estudo do fonema. E hoje em dia foi percorrendo o caminho, morfologia, sintaxe, os fatores pragmáticos, e hoje em dia, realmente, uma das vedetes da linguística atual é essa linguística do texto, que quer que se denomine análise do discurso, etc. De modo que eu acho que é preciso que o linguista não identifique a linguística que ele pratica com a própria ciência linguística. Quer dizer, no caso da psicolinguística, quer dizer, isso realmente não está passando para o grande público. Uhum. Mas eu insisto que os linguistas podem contribuir para aproximar a linguística dos professores da sociedade de maneira geral. Eu dou um exemplo concreto. Eu, durante muitos anos, coordenei o vestibular unificado, na parte de português. E eu vejo que de uns 3, 4 dos últimos anos, mais ou menos, em algumas universidades, pelo menos, as questões do vestibular já mudaram essencialmente. E que eu acho que os resultados são ruins, porque, às vezes, os próprios professores que estão trabalhando no pré-vestibular não estão credenciados para preparar seus alunos para esse novo tipo de prova, em que a fundamentação linguística está muito mais presente do que anos atrás. Isso é fácil. A linguística do texto tem uma contribuição interessante. Sem dúvida, para a leitura, no sentido de desenvolvimento da competência dúvida. Textual, né? Para o ensino da língua não ficar restrito ao ensino da gramática, da norma culta, do conhecimento metalinguístico, né? Sem dúvida, sem dúvida. É interessante que a linguística tem esses diferentes objetivos, esses diferentes objetos de estudo, todas essas correntes. Exatamente. É só uma questão de diferentes objetivos e diferentes, às vezes, objetos de estudo. Você está lembrado perfeitamente que o Saussure diz é a perspectiva que cria o objeto. Uhum. É a perspectiva que cria o objeto. Eu estou olhando para o mesmo fenômeno linguagem, mas qual o objeto que eu estou focalizando? Claro. Porque senão vamos ter uma ditadura dentro da ciência. A gente a questão dos modismos, né? Uhum. Isso há em toda a ciência, isso não é só, não é só da linguística. Mas eu costumo dizer, às vezes eu prefiro ficar com Aristóteles do que ficar com
alguma ideia de algum linguista, seja brasileiro ou não, da atualidade. E talvez também haja aí um problema, quer dizer, a própria semiologia vem crescendo bastante e talvez ela esteja atrapalhando um pouco, né, a própria linguística, porque a proposta... Exatamente, a definição de linguística, porque o que se percebe é que, menos no Brasil, mas no exterior bastante, né, a semiologia tem crescido de importância. Sim. E a pesquisa semiológica vem se desenvolvendo velozmente, né? E isso, com certeza, eu acho que também traz um problema para a linguística, na medida em que ela abarca, né? Ela ainda não foi muito bem posicionada. Já está enfrentando uma rival. Exato, porque a proposta de Saussure era... Né, a linguística desde uma ciência mais genérica. Mais genérica, né? A escola francesa, principalmente Barthes, é que inverte a relação. Né? Mas, com certeza, o diálogo entre as duas áreas é muito importante e, ao mesmo tempo, difícil, exato, né? No estabelecimento dessas referências. E talvez por aí, né, há uma certa dificuldade na busca referencial de qual objeto específico atualmente para a linguística, o que dificulta também, né, esse posicionamento. Mas isso não é privilégio dos nossos tempos. Né? A linguística histórica se via como uma única, depois a linguística sincrônica também se viu como uma única. Prevaleceu, né? Eu acho que nós estamos fadados a isso mesmo, a cada um ver o que está fazendo com uma única alternativa. Né? O fato é que o mundo, como se apresenta, ele se apresenta numa transformação veloz. Né? Isso, para o saber acadêmico, né, impõe certas dificuldades, porque a reflexão não acompanha a mesma velocidade, né, das novas formas de apresentação de linguagem, os novos caminhos, né, tomados pelo próprio uso da língua, porque, é claro, uma pessoa que trabalha na frente do computador, ela vai ter uma outra relação com a linguagem, diferente, né, do falante tradicional. Então, eu vejo que, vejo de um lado uma certa dificuldade de estabelecimento dessa referência de um saber que é razoavelmente recente e, ao mesmo tempo, né, ele também, além de recente, ele enfrenta novas transformações trazidas pelo mundo. Não sei se o... Concordo. Agora, em relação aos cursos de graduação que o senhor mencionou, eu acho muito importante realmente que no programa de cada curso de linguística tenha essa quantidade de vertentes que a gente tem aí em linguística, porque senão o aluno sai achando que a linguística é só Saussure ou achando que é só análise do discurso, em versões mais contemporâneas. E eu noto isso, né, um problema também no mestrado, no doutorado, as pessoas às vezes só ficam com domínio de uma coisa. E isso a gente não vê no exterior, a gente vê um gerativista, mas que domina as outras correntes da linguística, né? Porque elas podem também trazer contribuições até para... Sem dúvida. Essa é uma questão também, uma questão importante nos cursos de linguística no Brasil. Porque antes, né, o profissional, o acadêmico, ele se dedicava profundamente a uma área, né? E hoje o que se percebe é que a intertextualidade é fundamental, quer dizer, ou a interdisciplinaridade também é fundamental, porque é desse cruzamento que vem a riqueza, né? De outras angulações, outras visões. A universidade tem esse papel, exatamente, né? Não existe a linguística. Exatamente, quer dizer, não é a linguística ali fechada. Deixa eu aprofundar a minha provocação, professor. O senhor não acha que um linguista que acredita que a faculdade da linguagem é inata e que a mente é modular e que a mente é capaz de influir nessa aquisição de linguagem, na produção, o senhor não acha que o indivíduo que acredita nisso, por acreditar nisso, ele não pode fazer aliança com nenhuma outra linguística? Fica realmente mais difícil. E se isso é o mainstream da linguística, como é que o senhor vê essa composição? Isso realmente... Eu sou bem cético a respeito dessa composição fraterna entre os saberes linguísticos. Mas aí vai depender da linguística, né, Antônio? Teria que ser uma linguística que tivesse como pressuposto, né, que não existe essa faculdade inata da linguagem.
Isso. Nem todas. Tem umas que nem escutem isso, elas olham para o discurso, não querem saber. Então, de onde veio essa competência? Por isso mesmo, são diferentes objetivos. Se eles já discordam a ponto de nem questionar, nem se perguntar isso, Sim. como é que você vai propor uma linguística? Não, exatamente, eu acho que não é para propor uma linguística, mas passar ao aluno de graduação essa quantidade enorme de linguísticas ou outros estudos que a gente tem, né? Para ele não achar que é só... através de cursos talvez monográficos, porque o que eu penso é que nos cursos obrigatórios ou introdutórios, que são poucos geralmente, né, restritos a 2, 3 semestres... o que é uma coisa ruim também. É muito pouco. Sim, mas é a realidade, né? Que a gente pode tentar mudar também. Exatamente. Eu acho que a falta de uma definição de uma política do ensino da própria linguística. Isso. Talvez com os institutos de linguagem ou de linguística que se pudesse instaurar em lugar das faculdades de letras com a linguística, se pudesse fazer isso. Agora o Instituto de Linguagem da Unicamp está dividido em 2 grandes departamentos, né? De linguística teórica e linguística aplicada. Eu noto também a falta muito grande do debate no Brasil. Essa eu acho que é uma questão que também pesa, porque pela falta de debate, né, e mesmo do choque de diferentes correntes, posicionamentos, né, que eu acho que é bastante enriquecedor, porque é daí que vem a clareza, né, dos caminhos a seguir, né, por falta de debate, termina prevalecendo uma linha e ela passa a ser a expressão da verdade quando não deveria ser. Perfeitamente. Quer dizer, aquela ideia de mesa redonda, em que havia a singularidade do conhecimento, ficou apenas um nome, né? Exatamente. Porque às vezes são pressupostos tão diferentes, né, como o Antônio falou. Uma coisa que eu questiono muito é a constituição, às vezes, de certas mesas redondas. Quer dizer, qual a utilidade, às vezes, que elas têm, às vezes, para uns alunos de graduação, que estão ávidos em encontrar ali alguns posicionamentos. Eles vão procurando a verdade. Mas as redondas têm a finalidade de impedir as brigas. Aproveitando aqui a pesquisa, a contribuição enorme que o professor Uchoa traz para a área de linguística aplicada, fala-se muito hoje em linguística aplicada, o ensino da língua materna. Eu gostaria de ouvir do senhor, efetivamente, que contribuição a linguística poderia trazer ao ensino da língua materna? Em que medida a linguística pode... Tenho me dedicado a isso, André, como você sabe, na UF já há alguns anos, né? E levado pela constatação de que, apesar de todo o desenvolvimento que os estudos linguísticos tiveram no Brasil, particularmente nessas 3 últimas décadas, e apesar de já se contar no Brasil com uma literatura expressiva, a partir, sobretudo, dos anos 80, uma literatura expressiva, intermediária, entre os avanços, entre os estudos superiores, digamos, de língua portuguesa e de linguística, e a prática pedagógica, pensando, sobretudo, nos níveis fundamental e médio, né, os antigos primeiro e segundo graus, eu acho que, apesar disso, o ensino, e eu acho que isso é consensual, os meios, no meio acadêmico, no meio educacional, a linguística continua tendo o ensino da língua portuguesa continua sendo improdutivo, ineficiente, né? E segundo experiências feitas em São Paulo, enfadonho. É de se observar que o aluno passa 12 anos estudando e ele chega à universidade ainda com deficiências básicas, né? Alguma coisa de errado, né? Que é perfeitamente constatável isso, né? Perfeitamente constatável. Quer dizer, então, eu acho que aí eu remeto o problema para a universidade. Isso poderia ser um reflexo de como a linguística não está conseguindo ainda sim, porque trazer em se tratando de cursos de graduação, e esses cursos de graduação mais frequentemente são de licenciatura, tanto voltados para a formação do professor de nível fundamental e médio, eu acho que os cursos de letras, eles ensinam muito linguística para valer, linguística pela linguística. E não há um espaço, ou o espaço é reduzidíssimo, para se pensar sobre pedagogias da linguagem, como se isso fosse apenas, devesse ser preocupação da Faculdade de Educação através das matérias consideradas pedagógicas. Isso eu acho que é um equívoco.
Os cursos de letras teriam, por exemplo, que pensar em pedagogias da linguagem, refletir sobre o ensino da língua, sobre os conteúdos programáticos do ensino de língua nesses níveis fundamental e médio. Olha, isso não está acontecendo. Provas. A constatação praticamente consensual de que esse ensino vai mal, de que os professores não têm, os professores universitários, eu faço isso uma experiência com os meus alunos, quem conhece esse livro, livros de fácil acesso, de leitura acessível, eles não conhecem essa literatura intermediária. Os livros didáticos, em geral, as séries didáticas, em geral, com exceções honrosas, são elaborados por profissionais que não têm um maior respaldo acadêmico, né? Então, realmente, o que acontece é isso, é que o curso de letras não pensa, em geral, na formação científica que um professor de língua deve ter, como se exige de um professor, por exemplo, de física ou de psicologia, né? Então, realmente, isso está acontecendo, continua a acontecer. Quer dizer, os alunos, por exemplo, e que me dizem assim, olha, professor, eu tive professores, alguns super competentes no meu curso, mas eu tenho que agora entrar na prática, dar aulas de leitura, de produção textual, de gramática. Quer dizer, isso está muito confuso na minha cabeça. De modo que eu acho que a universidade tem um peso em relação a isso. E é preciso tomar também um certo cuidado contra isso. Eu acho que a universidade tem de apresentar para o aluno uma visão panorâmica dessas diversas direções atuais da linguística, mas muito cuidado com esses cursos introdutórios obrigatórios. Sim. Talvez reservando um leque maior de opções, de cursos optativos, em que cada um escolheria um determinado assunto. De modo que eu acho que, infelizmente, mas eu vejo frequentemente professores de língua materna opinarem sobre assuntos linguísticos correntes como se fosse um leigo. O português é uma língua difícil, de difícil aquisição, ninguém consegue aprender português, eu não sei português, ouço isso muito nos corredores, nos elevadores da universidade. E alunos que estão terminando o seu curso de letras. Há algum erro nisso? Eu confesso, eu mesma posso dar meu depoimento, porque eu tinha, né, como toda aluna de nível médio, né, eu tinha certas dificuldades em língua portuguesa. Na própria universidade. Exatamente. E a linguística foi a grande abertura, tanto quanto também teoria da literatura. Sem dúvida. Quer dizer, foram as duas áreas que me deram suporte, né, tanto que abracei uma delas, que foi teoria da literatura, mas os meus alunos podem até dar o depoimento, o quanto eu também busco até hoje o suporte na linguística, porque eu reconheço que a linguística é fundamental, inclusive para abrir um pouco os horizontes, né, do próprio aluno, né, e vejo uma variação. Exatamente, a variação é uma riqueza. Eu me lembro que eu fiz um trabalho de pesquisa sobre essa variação linguística no Brasil e foi uma descoberta para mim. Né? Eu mesma desconhecia a variação linguística em torno de conceitos, isso em Brasília, porque Brasília possibilitava, né? Nós tínhamos em Brasília pessoas de todos os lugares do Brasil. Então foi para mim assim, interessantíssimo e me abriu bastante a visão em termos de língua. Né? Porque com esse ponto de vista mais amplo que a linguística tem, né, ela pode trazer uma contribuição. Quer dizer, a ideia de correção limita um pouco, você se sente um pouco inibida. Né, sempre imagina um aluno. E isso é passado para a sociedade, para as famílias que ficam atrás, né, ficam sabendo se o professor está ensinando aquela gramática tradicional ou não. Né? Porque quando o professor também tem essa questão, o professor às vezes tenta mudar, mas aí vem a família, que tem também essa leitura já mais tradicionalizada. Sobretudo quando é a classe média, né? Exatamente. E cobra do professor a visão também tradicionalizada. Isso também traz alguns problemas. Vou colocar aqui uma coisa. Professor, o senhor não acha que deveria pesar sobre os departamentos de ensino de língua nas universidades em que ele se separa do departamento de linguística? Essa tarefa não devia? Eu acho. O senhor não acha que os departamentos de ensino de língua
eles gostariam e gostam mais da linguística do que da atividade do ensino de língua com esses fins pedagógicos? O senhor não acha que também é aí? Há uma separação perversa atualmente na universidade no setor de língua portuguesa, não de linguística, né? Não creio que não é só da minha universidade. Os alunos comentam comigo: ah, professor, é o diabo, porque nós temos 2 professores de português aqui, os normativistas, que dão gramática, e os linguistas. Quer dizer, isso está inteiramente distorcido, né? É inteiramente distorcido, porque um professor de língua portuguesa é também um linguista descritivo, né? Faz descrição no sentido amplo, abrangendo sincronia e diacronia. De modo que ele sai da faculdade com essa ideia. Bom, mas como é que eu vou ficar? Vou ficar com linguista ou vou ficar com gramática normativa? Isso não está sendo resolvido satisfatoriamente, longe está de ser resolvido satisfatoriamente no curso de letras. E isso realmente é um ponto importante. Eu acho que se a linguística estivesse ainda repetindo a tese da separação da linguística da faculdade de letras, se a linguística não estivesse na faculdade de letras, os departamentos de ensino de língua teriam que assumir totalmente essa responsabilidade. Talvez, você tem razão. E aí não haveria mais motivo para essa tristeza de não estar fazendo linguística, e sim língua portuguesa. Para a gente ficar chorando isso aqui agora. Eu concordo. Ao invés de a universidade somar ou pensar a via mais adequada, às vezes cria dicotomias indesejáveis e prejudiciais, né, às esferas envolvidas, porque não tem sentido. É incrível, né, que nós tenhamos uma língua tão rica como a língua portuguesa e tão desconhecida ou inculta e bela, como dizia Belacqua, né? Exatamente. Né? O aluno de graduação ele já entra no curso querendo saber a gramática. Como que eu vou ensinar a gramática? Preencher a principal preocupação dele é preencher as lacunas que ele trouxe. Né? E não são poucas, né? Não são poucas. E ele vem com essa angústia, aí a gente começa a dar linguística e ele fica, mas qual é a verdade? Eu tinha uma aluna que esse conceito de verdade, correção, sempre o que eu vou colocar aqui no caderno como uma verdade? Né? Então tem que enfatizar essa questão da variação, mostrar ao aluno da graduação como ele pode fazer isso na aula de língua portuguesa. Tanto mais no respeitar país a norma que o aluno traz, né? que apresenta, né? Em termos de falares regionais, exatamente. Eu acho que a variação linguística vai ser um problema talvez central em termos de ensino de língua materna a partir no início desse milênio. Dada a sociedade que nós vivemos, né, havendo um pluridialetarismo, às vezes, numa própria sala de aula, com a classe média, em grande parte, voltando para a escola pública, por exemplo, e os professores não estão preparados para lidar com isso. Em geral, não estão. Eles podem até saber quais são os fatores que podem ocasionar a variação linguística, mas como estabelecer uma política de ensino, né, que esteja voltado para isso, creio que não. É curioso também de se observar que falta até a valorização dessas diferenças regionais. Eu observo, por exemplo, eu não vejo na televisão, a não ser em novelas, né, a presença de um sotaque diferente num apresentador de televisão. Né? Por quê? Porque o velho padrão de correção, de um falar mais carioca, talvez, por causa do prestígio cultural do Rio de Janeiro, venha prevalecer em detrimento de outros falares que enriqueceriam na sua contribuição. Eu vejo um campo muito aberto para a linguística, né, ocupar e um espaço muito importante a ser desenvolvido, principalmente na formação de uma nova mentalidade no Brasil. E talvez essa área mesmo de dedicação à formação de novos professores seja uma via das mais ricas e das mais sérias. Mas sem os professores se sentarem assim como nós estamos aqui, debatendo espontaneamente, colocando as suas dúvidas, as suas divergências, eu não vejo, acho que a solução tem que ser essa. Né? Descontrair, quer dizer, saber viver dentro da divergência é fundamental. Eu acho que cabe ao ensino da linguística também enfatizar isso, né? Na formação do profissional. Sem dúvida, concordo. Mas, infelizmente, né, o nosso tempo se esgotou
E eu gostaria de agradecer muito, professor Uchoa, a sua presença. Eu me sinto e a muito sua honrado. Enorme contribuição à reflexão em torno da linguística. Também a presença do professor Antônio João. Também agradeço a oportunidade. E da nossa colega aqui, a Andréia, né, que auxiliaram tanto a brilhantar o nosso programa. E estaremos aqui aguardando a todos para um outro encontro. Muito obrigada a todos.